Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Então, para hoje, nós temos aqui o reforço sobre Lei de Proteção à Criança e ao Adolescente. Esse conteúdo eu já trabalhei aqui com vocês na semana passada, e hoje aqui se trata de um reforço a mais, para que vocês consigam assimilar e, de fato, entender o que significa as leis de proteção à criança e ao adolescente, e qual a importância delas na vida de vocês, adolescentes, tá bom, pessoal? Então, diante disso, para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês aqui de Sociedade e Cultura. Aqui abaixo segue o meu e-mail, tá? Alguém queira mandar alguma mensagem, alguma coisa assim do tipo. E também os nossos acordos. Quais são os nossos acordos, professor? Simples. Fazer atividade, esses são os nossos combinados da semana. Fazer atividade, enviar para o professor de Sociedade e Cultura, para o seu professor, a sua professora de Sociedade e Cultura, dentro do horário programado, ou seja, dentro da hora de estudo da disciplina de Sociedade e Cultura, tá? Fazer atividade bonitinho, copiar as perguntas de caneta e responder a lápis, tirar foto, enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura, tá? Deixe o seu comentário aqui, seu nome, o bairro onde você mora, a escola onde você estuda, deixe no comentário aqui, tá, pessoal? Que depois eu vou passar, dando uma olhada, para ver quem são os alunos que estão acompanhando, tudo certinho. Ok? Então, nosso conteúdo de hoje é Leis de Proteção à Criança e ao Adolescente, tá bom? E de forma mais objetiva, tá? Então, a primeira lei que eu trago para vocês aqui é o ECA. E-C-A. E-C-A. ECA. Qual é o número dessa lei? Lei número 8.069 barra, tá? 90, porque ela foi criada, né? Foi aprovada em 1990. É uma lei que foi criada lá em 1990, porém, ela ainda está presente nos dias atuais. Qual é o objetivo do ECA? O ECA significa Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, é um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem por objetivo proteção integral à criança e ao adolescente. Então, vejam só, normalmente quando uma criança ela é espancada, ou senão ela sofre algum tipo de violação, as leis que te protegem, né? Elas são levadas à delegacia, enfim, juntamente com o conselho tutelar, e ali o setor jurídico, ou seja, né, os representantes ali da justiça, vai procurar lá dentro do ECA, ou seja, dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, quais foram as leis que foram violadas, né, pelas pessoas que praticaram aquele tipo de violência contra aquela criança. Então, diante disso, vai pegar lá o documento chamado de ECA. O ECA é um documento, ou seja, é um conjunto de leis que tem como objetivo proteger a criança e o adolescente de abuso sexual, de violência, enfim. A criança ela tem que viver essa fase, tem que viver aí de forma respeitosa as diversas fases que concerne, né, e que está relacionado à preservação da vida da criança e do adolescente, tá? É importante por quê? Porque é um marco regulatório dos direitos humanos das crianças e do adolescente. Se torna importante porque é uma forma de preservar a vida da criança e do adolescente, até porque eles, no caso vocês, serão a geração de amanhã, tá? Amanhã serão vocês que vão estar ocupando nossos cargos de professores, são vocês que vão estar ocupando os cargos nas escolas, na área da saúde, na área da educação, na área de segurança. Então, preserva-se esse público, até porque a sua vulnerabilidade, né? Um público que está no processo de descobrimento das coisas. Então, existe um conjunto de leis que serve para proteger esse grupo, tá? Serve para proteger esse grupo, mas só que, ao mesmo tempo, é uma forma de ter um olhar para o futuro, sabendo que, a partir do momento que preserva crianças e adolescentes, permite que a geração do amanhã seja uma geração formada por pessoas saudáveis, por pessoas bem, que durante toda a sua infância e toda a sua adolescência tiveram um conjunto de leis que te protegeram. Então, lembre sempre disso. É uma criança, um adolescente, que é protegido por diversas leis.
e essas leis ela vai acompanhando a criança e o adolescente. Agora, a partir do momento que essa lei ela não é colocada em prática, o que é que ocorre com a criança? A criança sofre ali algum tipo de violação. Então, se a criança sofreu algum tipo de violação, que está lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É uma lei de proteção à criança e adolescente, ali temos uma complicação. Automaticamente, né, devem se procurar aí, né, os meios legais para que, de fato, esses direitos que estão lá presentes no Estatuto da Criança e Adolescente sejam colocados em prática para a sua preservação, tá, pessoal? Para a sua preservação. Então, diante disso, né, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Você também tem o Estatuto do Idoso, tá, pessoal? Mas o Estatuto do Idoso é justamente a proteção integral para quem é idoso. No caso do ECA, é apenas para criança e adolescente, ok? Então, sobre algumas questões do ECA que eu trago para aqui, é que o ECA, quando surgiu lá em 1990, né, ele foi muito revolucionário. Ele gerou diversas polêmicas. Primeiro, porque em 1990 era comum trabalho infantil. Era comum, né, as crianças e adolescentes sofrer diversos tipos, né, de abuso, e esses abusos acabavam coibindo, ou seja, impedindo que aquela criança crescesse de forma saudável. Então, desde muito cedo, as crianças eram postas em trabalhos escravizados, eles viviam em condições precárias de saúde. Então, quando o ECA surgiu, ele revolucionou lá em 1990, tá? Então, dentro desse espaço, é que o ECA, ele surge como uma forma de solucionar um problema da sociedade. O ECA, o Estado da Criança e do Adolescente, ele não surge apenas por surgir, ele surge com um objetivo e com um propósito, respeitar e, ao mesmo tempo, orientar, né, as autoridades e proteger a criança e o adolescente. Nesse processo, a escola, ela tem um papel fundamental, tá, pessoal, na proteção da criança e do adolescente. Então, você sabia que a escola tem um papel fundamental na proteção de crianças e adolescentes. Profissionais da educação têm a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar sobre suspeitas ou confirmação de casos de violência contra criança e adolescente, devendo priorizar a atenção à vítima, garantindo-lhe tratamento digno e respeitoso. Então, às vezes, as crianças, né, no caso adolescentes, eles relatam do que eles estão vivendo dentro de casa, algum tipo de violência que eles estão vivendo dentro de casa, as famílias. E isso é algo que positivo, porque a escola também é uma forma, é um canal de denúncia, né, para que quando a criança ou adolescente conta aquilo ao professor, conta ao coordenador, se não à diretora, né, qualquer agente, qualquer pessoa ali da escola, aquele agente, ele tem a responsabilidade, né, de comunicar ali ao Conselho Tutelar e procurar uma forma silenciosa de tentar resolver aquelas questões sem prejudicar a questão psicológica, ou mental, ou física da criança. Então, é buscar os meios legais, né, os meios jurídicos. Então, diante disso, a escola tem um papel muito importante como um canal de denúncia a essas diversas violências que ocorrem no cotidiano, né, e na vivência de crianças e adolescentes. Então, o papel da escola é comunicar ao Conselho Tutelar. Ah, professor, e o que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, pessoal, é um órgão, tá? Ele é um órgão que funciona em todos os municípios do Brasil e que tem como principal objetivo preservar a vida de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar, ele surgiu em paralelo ao Estatuto da Criança e do Adolescente. É um canal de proteção. Então, às vezes, muitos acabam julgando o Conselho Tutelar porque não conhecem as ações do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar tem ações pertinentes, importantes, que visam, sobretudo, a proteção à criança e ao adolescente. Então, o que é que faz assegurar essas leis? O que é que faz assegurar aí que, de fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente seja colocado em prática? O que é que faz ser colocado em prática? O Conselho Tutelar. Então, é um órgão democrático, né? Os conselheiros tutelares, eles são eleitos, né? Passa por todo um processo de votação. Então, tem votação municipal, as pessoas votam
escolhe ali as melhores propostas, né, das pessoas para ser conselheiros tutelares. Então, diante disso, o papel do conselho tutelar é garantir que esses direitos e deveres, né, que esses direitos presentes na Constituição e em outros documentos legais de proteção à criança sejam colocados em prática. Esse é o papel do conselho. E qual é o papel da escola? O papel da escola é se tornar um canal de denúncia, onde as crianças e os adolescentes se sintam à vontade, né, de relatar para os seus professores, para os seus coordenadores, se está passando por algum tipo de violência sexual, de algum tipo de violência, de abuso psicológico, de violência física, de agressão dentro de casa, né, e comunique aos personagens, né, ao diretor, ao coordenador, se não ao seu professor, né, que você tenha uma maior aproximação, sobre o que você está passando em casa. E a partir daí, o professor ele tem a responsabilidade de procurar o meio mais justo, né, e legal de tentar solucionar aquele problema, automaticamente comunicando aí ao Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar, juntamente com sua equipe, né, tome as medidas necessárias e protegendo, sobretudo, a criança. Tanto o Estatuto da Criança como outros documentos visa a proteção à criança e ao adolescente, tá? Então, as crianças e adolescentes estão robustas nesse sentido, estão protegidas de acordo com a lei. Toda vez quando eu falava assim, pessoal, a palavra violação, 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 eu estou se referindo de quando esses direitos eles são quebrados. Então, por exemplo, vamos pensar que existe uma criança que está sendo violada, ou seja, que está sofrendo algum tipo de violência física ou psicológica. Se aquela criança está sofrendo violência física e psicológica, é porque ali o direito dela está sendo violado. Então, por exemplo, tem uma das atividades que eu pergunto, pessoal, vocês conhecem alguém ou alguma criança que tem seus direitos violados? Ou seja, vocês conhecem alguém ou alguma criança que está passando por algo referente à violação, ou seja, que os seus direitos não estão sendo cumpridos? Então, violação significa isso, interrupção. Quando um direito de uma pessoa, ele não é colocado em prática, é porque ele foi violado. Tá, pessoal? Então, diante disso, o ECA foi feito para proteger as crianças e os adolescentes. Ele fala e mostra quais são os direitos que as crianças e adolescentes têm, como brincar, aprender, estudar e boas condições. E agora aqui, pessoal, o nosso momento da atividade. Então, aqui, antes de eu passar para a atividade, vocês observem, né, de como a criança, ela tem aí essa fase, tanto a criança como a adolescente, essa fase de aproveitar o seu desenvolvimento, o seu estágio de desenvolvimento. Brincar, aprender e ter boas condições. Né? Ter educação de qualidade, direito a lazer, né? A convivência, a proteção, ao amor, ao respeito, à diversidade, enfim. Então, aqui são questões que a criança e adolescente ela tem direito. Então, o momento da atividade, né? Vamos lá para o momento da atividade. São duas questões, pessoal. Apenas duas questões. Por que as leis de proteção à criança surgiram? Quais as suas importâncias? Ou seja, ou qual a sua importância? Se você achar mais de uma importância, ótimo, pode colocar. Mas se você achar apenas uma, também pode colocar. Você poderá utilizar como suporte essa videoaula, mas também você poderá utilizar como suporte, pessoal, a apostila, tá? A próxima quando tem uma apostila, pode estar pedindo ao seu professor de Sociedade e Cultura que ele vai enviar para você. Essa é a primeira questão. A segunda questão, você já presenciou algum tipo de violação dos direitos das crianças? Relata em forma de desenho. Você já presenciou algum tipo de violência sexual, algum tipo de violência psicológica, ou se não, violência física, ou agressão, ou algo referente do tipo? Se já, vocês relatam em forma de desenho. Tá, pessoal? Não esqueçam, pessoal, de fazer atividade, enviar para o seu professor ou a sua professora. Esperar vocês aqui na próxima semana com um novo conteúdo, tá? Ou seja, é um novo conteúdo para vocês. Do mais, espero que vocês tenham gostado e fiquem em paz. E eu encerro a aula de hoje com a seguinte mensagem. Toda criança tem o direito de ser feliz e ser amada. Michele Menezes, que vocês fiquem em paz, fiquem bem, tá? E saibam que aqui vocês têm um professor e um amigo. Tá, pessoal? Valeu e até a próxima.